meditar. Então, o tema do mês dessas quatro meditações será sobre o Espírito Santo. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em dois textos. Eles são próximos, mas são dois textos. Primeiro, João, o Evangelho, tá bom? O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E depois, João, capítulo 16, versículo 7 ao versículo 15. João, capítulo 16, versículo 7 ao 15. E o primeiro texto será no mesmo evangelho, só que no capítulo 14. Então a primeira leitura que eu irei fazer, e os irmãos vão acompanhar, é João 14, versículo 16 e 17. E depois você passa um pouquinho mais e vai para João 16, versículo 7 ao 15. Se por acaso você se perder, eu creio que aqui na transmissão vai estar certinho. Irmãos, vamos observar a palavra do Senhor que diz assim. João 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora, João, capítulo 16, versículo 7 ao 15. Diz assim, o próprio Cristo dizendo: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez, sua palavra foi expressa aqui, ó Pai, foi lida, e de fato ela possa fazer morada no nosso coração. Nós sabemos, ó Pai, que ela é o único que tem o poder de transformar a nossa vida, de cuidar, de mudar o nosso comportamento, ó Pai. Ó Deus, que possamos compreender a sua palavra e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema da nossa meditação, do nosso sermão, essa noite, irmãos, é o Consolador prometido, a presença de Deus em nós. Então, hoje nós iremos observar o que Cristo fala quem é o Espírito Santo. Basicamente é isso. O que o próprio Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador diz que é o Espírito Santo. Então, o objetivo dessa mensagem é mostrar à igreja que o Espírito Santo é o presente dado por Deus para nós. Então, é um presente. A terceira pessoa da Trindade está aqui. O Deus está presente. Não de forma somente temporal. Não só forma física ali. Porque Cristo foi aos céus. Agora, aonde nós estivermos, nós estamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. E ele habita em nós, nos guia à verdade, nos capacita a viver e testemunhar o Evangelho com poder e integridade. Então, o Espírito Santo está conosco, ele nos capacita, ele transforma o nosso coração e com poder nós podemos viver em fidelidade ao nosso Senhor. O que eu quero levar os irmãos a imaginar é quando nós lemos esses textos. Vê só no versículo 14, no versículo
no capítulo 14, no capítulo 16. Porque imagine por um instante a angústia dos discípulos quando eles ouviram que Jesus estava prestes a deixá-los. Olha só, porque, irmãos, aqueles homens haviam deixado tudo para trás. Eles haviam deixado a sua família para seguir. E eles seguiram a Jesus ali no caminho. Eles viram os milagres que Jesus havia colocado, eles ouviram as palavras que Jesus havia pregado para todas as outras pessoas e transformou de fato o coração daquelas pessoas, mudou o sentido de vida. Mas agora, Jesus estava prestes a encarar, e aqueles discípulos estavam prestes também a encarar a maior perda deles, a ausência do Mestre. Eles passaram um bom tempo com Jesus, faziam tudo ali com Jesus, davam risada, faziam banquetes, passavam fome juntos. Foi um momento de muitos aprendizados. E eles viram o próprio Deus, entenderam que Jesus ali é o Senhor, é Ele que tem a palavra de vida eterna. Só que Jesus, após morrer e ressuscitar, e ter ficado 40 dias com eles, com os cristãos, os discípulos, não só os apóstolos, mas os discípulos também, muitos discípulos de Jesus, assim como eu e você, viram Jesus nesses 40 dias, e Jesus anuncia, eu vou. Então, talvez, irmãos, em nossa caminhada, talvez nós passemos por momentos em que sentimos esse vazio. Às vezes, na sua caminhada, você está com o Senhor, está animado, está passando por muitas coisas, mas em um momento você sente esse vazio. Dúvidas surgem, medos se levantam, o mundo ao nosso redor cada vez mais hostil à palavra de Deus, e perguntas como continuar fiel? Como encontrar forças? Quem me guiará na verdade? Ecoam muitas vezes na sua cabeça. Ecoam na cabeça de um cristão sincero ao Senhor. E é justamente nesse cenário, irmãos, que as palavras de Jesus, aqui em João 14, 16, brilham para nós com esperança, com consolo, com poder para a nossa vida. Porque Ele não nos deixa órfãos. O Senhor, Ele não apenas fez tudo aquilo e falou, pronto, agora com vocês se viram. Não. Ele prometeu e enviou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que estaria com os discípulos naquele momento e hoje também. Ele está conosco, ele está nessa igreja, ele está em toda a igreja que clama e louva ao Senhor. O Espírito Santo está ali. Então, eu não estou sozinho. E essa é uma das primeiras verdades que nós devemos ouvir e crer com alegria, irmãos. O Senhor está conosco. O Espírito Santo não é apenas um conceito teológico para a gente entender ali na classe. Não. Nenhuma força, nem um sopro de Deus. Ele é Deus habitando no crente, fortalecendo, guiando, convencendo você do seu pecado, para que você possa transformar o seu coração e capacitando a igreja para viver e testemunhar aqui em Guararema. Em outro lugar que você esteja vivendo, em qualquer lugar onde o Senhor te levar, é o Espírito Santo que, com muito poder, vai te ajudar, vai te cuidar. Assim como disse o reverendo Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, o cristão é alguém que está habilitado pelo Espírito de Deus. Sem isso, não há vida cristã. Então, sem o Espírito Santo tocar no seu coração, sem a ação do Espírito Santo atuando hoje, vã é a nossa fé. Vã é o que você estava fazendo aqui. Da mesma forma que o apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, vã é a nossa fé. Da mesma forma que ele diz que não faz sentido algum nós louvarmos, engrandecermos o Senhor, entendemos que nosso perdão foi concedido de fato na cruz. Da mesma forma, é a gente afastar o Espírito Santo. Porque Ele que colocou, Ele que germinou a palavra que foi semeada no seu coração. Seja quando você foi criança, seja quando você foi adolescente, jovem, adulto, não interessa. Ou às vezes hoje. Às vezes hoje será o momento onde o Senhor vai germinar a sua palavra. Vai trabalhar de fato no seu coração. E nós cremos nisso porque não é obra humana. Não é minha obra, não é obra dos instrumentistas, não é obra dos irmãos que te cumprimentam com alegria. Não. É obra exclusiva do Espírito Santo.
Por isso, irmãos, nós vamos ouvir esse propósito. O propósito do próprio Jesus Cristo, anunciando e explicando para nós quem é o Espírito Santo, qual que é o seu papel em nossas vidas e como essa promessa continua viva hoje. Essa promessa não foi antigamente, não é daqui a pouco, ou quando Cristo voltar. É hoje, irmãos. Hoje o Espírito Santo está trabalhando. Por isso, prepare seu coração para você ouvir a palavra do Senhor. Então, a primeira meditação, a primeira divisão aqui, o primeiro ponto é o Espírito Santo é um presente pessoal de Cristo à sua igreja. O que você deve compreender hoje é que o Espírito Santo é um presente para você. É um presente de Deus, do Filho, do Pai, a terceira pessoa da Trindade. Um presente para você e para a igreja. Qual é a base que nós vemos isso? No versículo 16 e 17 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, irmãos, aqui o texto está mostrando para nós, em todo esse contexto, que Jesus está prestes a partir. E Jesus ele faz uma promessa extraordinária. Ele fala o quê? Ele diz, eu vou rogar por vocês. Ou seja, o próprio Jesus Cristo está orando por seus discípulos e por nós, por aqueles que viriam. E ele diz, olha, eu vou enviar um outro Consolador. E a palavra aqui, o significado dessa palavra, outro, significa outro do mesmo tipo. Ou seja, o Espírito Santo seria para os discípulos o mesmo que o próprio Jesus havia sido. Aquele companheiro pessoal, aquele presente, aquele consolador, aquele mestre, aquele guia. Então o Espírito Santo não é inferior a Cristo, é da mesma essência divina. Então, é o mesmo Consolador. Da mesma forma que Jesus estava com seus discípulos, ensinando, orientando, disciplinando os seus discípulos, puxando a orelha ali dos seus discípulos, a mesma forma é o Consolador, o Espírito Santo aqui. É o Espírito Santo que trabalha no seu coração, que discernina para você, de fato, discerna. De fato, você pode entender o que é o certo e o que é errado. Então, esse termo consolador, muitos irmãos, vocês podem ter ouvido já o nome em grego, né, que é paráclito. Paráclito, ela tem o mesmo significado de advogado, ajudador, encorajador e intercessor. Então, trata-se de uma pessoa que é divina, chamada para estar ao nosso lado. Aquele que está nos fortalecendo, nos guiando e nos consolando. Então, por isso que Jesus ele afirma, o Espírito Santo, o Consolador, estará sempre convosco, sempre com vocês. Ao contrário da pessoa e da presença física de Jesus, que não está mais aqui, então como eu posso ter acesso ao Senhor? Como eu posso então ouvir as palavras do Senhor? Quem vai fazer com que isso toque no meu coração? O Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. Ele não se limita, irmãos, pelo tempo, pelo espaço. Ele está em todo o lugar conosco, onde nós estamos, onde tem um Filho de Deus. Ele habita e permanece em cada crente. E essa ideia também, irmãos, é maravilhosa, porque essa expressão, habita convosco, está entre vós, antecipa o que vai acontecer no Pentecostes. Jesus já está dizendo, olha, eu vou enviar, acalme o coração de vocês. Tem coisas que eu não posso ainda dizer, vocês não estão preparados, mas acalme, porque nós lemos, né, e nós podemos ver lá em Atos, quando acontece o Pentecostes, então, Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo desce, então, à igreja. E eles entendem e começam a dar força para que eles possam pregar, evangelizar, viver uma vida ao Senhor. Então, não é apenas uma presença do lado, mas é uma habitação que está dentro do crente. Então, observe, irmão, observe, porque o mundo não pode receber. Isso daqui não é uma exclusão cruel, mas uma constatação espiritual. O mundo, ele rejeita o Espírito. O mundo rejeita o Cristo. Ele não tem capacidade de reconhecer o senhorio de Cristo. O mundo até pode falar assim, que Jesus é legal, que os ensinamentos, alguns ensinamentos de Jesus, é interessante de amar o próximo,
É maravilhoso. Mas o mundo ele não pode receber quando a gente fala, mas a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus diz que ele é o Senhor, que ele é o único caminho. Que não tem vários caminhos, é só por meio de Cristo Jesus que você terá salvação. Você precisa se ajoelhar, você precisa se arrepender e clamar ao Senhor Jesus Cristo. Ah, isso não. Mas quem vai testificar e vai mudar o mundo ou alguém, assim como nós? O Espírito Santo. Foi o Espírito da verdade que mudou. Quando nós falamos assim, eu aceito a Cristo, eu creio em Cristo, é porque o Espírito nos vivificou. O Espírito brotou a mensagem da verdade no nosso coração e aí caiu as escamas dos meus olhos e eu pude dizer, de fato, Jesus é o Senhor. Eu preciso de Cristo Jesus. Então, querido irmão, querida irmã, você, essa noite, tem que compreender que você nunca está sozinho. Em qualquer situação e estação da sua vida, seja dor, alegria, luta ou descanso, o Espírito Santo está com você. Ele habita com você e jamais o deixará. Você não precisa falar coisas miraculosas para, de fato, o Espírito Santo estar com você. Você não precisa ter experiências extraordinárias para o Espírito Santo estar com você. Porque sem o Espírito Santo, ninguém se converte. Então já parte dessa premissa. Sem o Espírito Santo não há conversão. E se eu sou convertido e eu creio em Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em você. Você já foi batizado no Espírito Santo. Você deve entender então e buscar o Senhor. Buscar em fidelidade no Senhor. Por isso que Cristo ele sabia desse conforto. E por isso que ele fala para os seus discípulos e fala para nós hoje. Mostrando esse conforto, essa direção, essa força, essa perseverança. Por isso que ele deu o maior presente possível para cada um de nós essa noite. E a partir do momento que você creu no Senhor, o próprio Deus está habitando em nós. E esse é um presente glorioso, irmãos. Isso deve mudar o jeito que nós enfrentamos o nosso dia a dia. Como nós oramos, como nós adoramos o Senhor, como nós caminhamos com o Senhor. O Senhor habita, o Senhor está comigo. Quando eu estou no secreto, no meu quarto, em qualquer lugar, o Senhor ele está ali comigo. O salmista, Davi, ele diz que eu vou para qualquer lugar, até para o mais fundo abismo, lá estará o Senhor. Então, essa concepção, essa ideia que nós temos de quem é o Senhor, de quem é o Espírito Santo, deve moldar o nosso coração e como nós vivemos o nosso dia de segunda a sexta. Segunda a sábado, no seu trabalho, com a sua família. Porque muitos cristãos vivem como se ainda estivessem esperando algo cair do céu. Não vejo a hora de acontecer alguma coisa para mudar a minha vida. Mas o que de fato você precisa já desceu do céu, que é a pessoa do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo não é uma promessa futura, mas uma realidade presente. Está com você. Então lembre-se, irmão, quando você se sentir sozinho, o Senhor está com você. Quando ninguém te entende, o Senhor está com você. É o maior presente que o Senhor pode nos dar. Assim como diz o pastor R.C. Sproul, ele diz, o Espírito Santo é o elo vivo entre o Redentor, Jesus, exaltado, e o crente redimido. Ele é o elo que nos liga para eu possa ter acesso, que eu possa orar, que eu possa louvar, que eu possa engrandecer o nome do Senhor, porque é através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não é um poder que você pode usar, não é uma força, um sopro, é a própria pessoa de Deus que habita em nós para sempre. E como isso acontece? A gente não sabe. Mas se Cristo falou que acontece, é porque acontece de fato. Por isso que leva a uma segunda ideia para nós. O Espírito Santo guia a igreja à verdade. Então a primeira coisa que você deve lembrar é que o Espírito Santo é um presente. A segunda coisa é que o Espírito Santo guia você para a verdade da palavra. Olha só, João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Basicamente, Jesus está dizendo que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Esse é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E essa expressão é uma expressão rica em significado, irmãos. Porque nós vemos aqui que a verdade não é uma informação correta, mas a verdade revelada por Deus. Não é uma informação assim de, você caminha ali e vira ali na esquina. Não.
é a própria vontade de Deus. A vontade que Deus queria revelar para cada um de nós. É isso que o Espírito Santo é. Ele revela a verdade, especialmente o que diz a pessoa e a obra do Espírito de Cristo. Então, tudo que Cristo fez, como eu consigo compreender? Porque o Espírito da verdade, ele fala, ele mostra para nós e fala, isso daqui, ó, esse Cristo, ele é verdadeiro. Creia nele, coloque seu coração nele. E o verbo guiar aqui, ele tem uma ideia, irmãos, de como se fosse um guia à frente. É como se fosse uma excursão, que o guia vai à frente falando, olha, agora vocês precisam parar, a gente precisa ver aqui, cuidado onde vocês pisam, ó, vamos mais para frente, vocês vão virar ali, ó, olha só, olha pro chão, olha para frente, olha para trás. É o que o Espírito Santo faz conosco, irmãos. Ele guia. Esse é o significado do texto que Jesus está colocando. Ele guia que vai à nossa frente, indicando o caminho. Ou seja, o Espírito Santo não aponta para a verdade. Ele fala, ali é verdade. E agora se vira. O Espírito Santo é maravilhoso, irmãos, porque ele, além de apontar para a verdade, ele pega você e guia os seus passos para a verdade. Ele guia. Então, se eu estou buscando o Senhor, eu devo clamar ao Espírito, clamar. Ó, eu não sei orar como convém. Eu não sei adorar ao Senhor como convém. Que o Espírito realmente possa trabalhar no meu coração para que eu possa compreender e viver ao Senhor. É como se fosse um pastor de ovelhas, conduzindo aquelas ovelhas para veredas seguras. E veja, o Espírito aqui, que Jesus está dizendo, ele não falará por si mesmo. Ou seja, ele ouve, ele está em acordo com o Pai e o Filho. Isso mostra o que? Uma perfeita harmonia. O Espírito Santo glorifica Cristo, assim como o Filho glorifica o Pai. Ele não traz doutrinas novas, ele não traz novas revelações, ele traz aquilo que o Pai disse por meio do Filho. E isso é verdade. Isso é a verdade. E ele aprofunda essas verdades, revelando para a gente conhecer a Cristo. Então, irmãos, o que nós compreendemos disso? É que nós vivemos em uma era e num mundo marcado por relativismo, irmãos. Tem fake news, tem confusão moral, tem vozes conflitantes. Inclusive, dentro de algumas igrejas, de alguns grupos que chamam-se de cristianismo, existem várias vozes ali, muito relativistas. Mas nesse cenário, o povo de Deus ele precisa urgentemente pedir a direção do Espírito da Verdade. Porque é o Espírito da Verdade que vai mostrar para você se aquilo é certo ou não. Não é sua sabedoria, não é o seu conhecimento, não é o seu tempo de igreja. É o Espírito Santo. E como o Espírito Santo nos guia hoje? O Espírito Santo nos guia hoje por meio das Escrituras. É por meio da palavra de Deus. Ele age em conformidade com a palavra de Deus. Aquilo que está revelado, o Senhor vai guiando e a gente vai buscando a palavra de Deus porque ela vai mostrando o que é melhor para nós. Ele inspirou isso e através da leitura bíblica, da pregação fiel, de ouvir bons sermões, ouvir quando estou em casa, ouvindo uma meditação, um estudo, o que for, orando, é isso que o Senhor vai trazer uma clareza para a gente. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou buscando de fato o Senhor? Porque é Ele que ilumina nossa mente, o nosso coração. Então, irmãos, sem o Espírito, nós podemos até saber ler. Assim como um ateu, assim como qualquer outra pessoa. Eu poderia ser igual um ateu também. Eu posso saber ler, mas essas palavras da palavra de Deus só vão fazer sentido e eu vou reconhecer que isso é a palavra de Deus de fato se o Espírito Santo toca e tocar no meu coração. Nós cremos que se um ateu, nós cremos se alguém dizer que não acredita que isso é palavra, para a gente pouco importa, porque nós cremos que isso é a palavra de Deus. E pronto, revelada para nós. Mas o que faz com que a gente possa ler a palavra e mudar o nosso coração é o Espírito Santo. Então, uma pergunta que nós temos que colocar para nós mesmos. Nós, ou você, tem buscado essa direção? Tem buscado a direção do Espírito Santo? Ou você tem seguido a sua própria vontade? É tempo irmãos, de nós rendermos a condução do Espírito, que nos guia não no que nós queremos, mas para algo que glorifique ao Senhor. Então eu estou glorificando ao Senhor? Eu estou vivendo diante do Espírito Santo na minha vida? Ou não? Um grande pastor antigo, chamado Matthew Henry, ele diz: o Espírito Santo escreve a verdade em nossos corações com a pena
das Escrituras. É por meio da palavra, é por meio da oração que nós temos relacionamento com o Senhor. Então nós vimos já essas duas verdades, irmãos. Essa verdade que o Espírito Santo é um presente. Essa verdade que o Espírito Santo, ele dirige e mostra para nós a verdade revelada. E a última questão é que o Espírito Santo capacita cada um de nós a testemunhar. Se não for o Espírito Santo, jamais conseguiremos testemunhar. Olha só o que diz em João 16, versículos 7 e 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, para que eu vou ao Pai, e não me vereis mais do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. A princípio pode parecer estranho para nós, quando nós lemos aqui, convém-vos que eu vá. Basicamente Jesus está falando, eu vou embora. Convém para vocês, para a humanidade que eu vá embora. E aqui a gente encontra um mistério, na verdade, profundo da providência de Deus. Porque a partida de Cristo, por meio da cruz, da ressurreição e da ascensão, é um caminho para a vinda do Espírito Santo. Então a gente não sabe por que isso acontece, por que isso foi planejado. Mas o que nós sabemos é que, por meio da providência do Senhor, Ele envia o seu Filho, faz o trabalho que tem que fazer, que é morrer em nosso lugar, ressuscitar, para vencer a morte, o pecado, o inimigo, e ele vai aos céus, mostrando então o seu poder, que ele é vitorioso. Mas ele não deixa a gente sozinho, ele envia o Consolador, ele envia o Consolador. Então Jesus descreve essa obra missionária e testemunhal do Espírito Santo. Ele convencerá o mundo. Olha só o testemunho. É como se fosse uma missão. E da mesma forma que o Senhor nos chama para fazer missões, irmãos, para anunciar, isso que é ser missionário, né? Eu não preciso de um chamado extraordinário para ser missionário. O chamado eu já tenho, de todo aquele que crê em Cristo deve anunciar a palavra. E a gente faz isso por quê? Porque o próprio Espírito faz isso. A palavra de Deus está dizendo, ele convencerá o mundo. A ideia aqui é confrontar, expor, trazer à luz a realidade interna com o objetivo de correção. Então, trata-se de uma obra espiritual profunda, o qual o homem natural, o homem do pecado, o homem que está distante de Deus, jamais pode fazer por si mesmo. E são três coisas que a gente vê que o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Primeiro, ele reconhece para nós que nós somos pecadores. Não qualquer pecado, mas o pecado da incredulidade em crer em Cristo. Então agora eu não vejo só que Jesus é um cara legal, eu vejo que o Senhor é o meu Salvador. É necessário para a minha vida, para eu estar com Ele, para eu estar buscando Ele, para eu ir para o céu. A segunda coisa é da justiça. A justiça onde eu entendo que por meio de Cristo eu vou para o céu. Não é por mim mesmo. Não é porque eu sou legal, não é porque eu pago meus impostos, não é porque eu ajudo as pessoas. Não, é pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo. A terceira, do juízo. Ele mostra para nós também, coloca no nosso coração que o inimigo já foi julgado. Está no versículo 11. O inimigo foi julgado. Ou seja, a cruz não foi uma derrota, mas a vitória definitiva para Satanás. Então aqui o texto que nós vemos aqui, irmãos, eles mostram para a gente alguma ideia sobre missões, evangelismo, testemunho. E às vezes você pode dizer assim, poxa, eu sou incapaz. Eu me sinto incapaz de pregar, de discipular, de defender a minha fé. Mas o que Deus e Jesus nos ensina essa noite, irmãos, é que nós não temos esse poder de convencer. Quem vai ter o poder de convencer é o Espírito Santo. Nós somos semeadores. Nós precisamos semear. Aquele que vai... às vezes nós podemos até regar, mas agora brotar, germinar de fato aquela semente, não vem de nós. Vem do Espírito Santo. Por isso nos dá coragem, sim, irmãos, de eu pregar a palavra de Deus, de eu proclamar a palavra de Deus, sabendo que eu não devo me frustrar se alguém não ouviu, porque é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar da mesma forma que nós. O papel da igreja, então, é anunciar. O papel da igreja, então, é semear fielmente o Evangelho. A obra do convencimento pertence a Deus.
Somente a Deus. Então, quando você compartilha o evangelho com alguém, mesmo que a reação dessa pessoa pareça ser fria, o Espírito pode estar operando no silêncio, de forma calma. Nosso tempo é somente o nosso tempo. O tempo de Deus é outro. Às vezes a gente quer o quê? Aqui agora, né? A gente prega, a gente fala da palavra e a gente já quer que aconteça na hora. Mas o Senhor, Ele está trabalhando no tempo dele. O Espírito está operando no silêncio, no coração dessa pessoa. Então isso tem que acalmar o seu coração. Quando você prega, quando você discipula, quando você fala de Jesus para alguém. Porque não é você. Por mais que nós possamos, assim, organizar, ter uma agenda, fazer programações, observar técnicas para melhor anunciar o Evangelho, nós precisamos fazer isso. Mas devemos entender que dessa dependência do Espírito. É o Espírito que convence o mundo. Por isso que Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: a pregação fiel da palavra é o martelo. E o Espírito é quem parte a rocha. O nosso objetivo, irmãos, é pegar um martelo e pregar. Mas, de fato, que vai repartir esse coração rochoso, não é nosso. Mesmo que se você treine todo dia, não. É somente do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que convence o mundo. E qual que é a conclusão disso, irmãos? O Consolador prometido está aqui. É isso. Quando nós olhamos para a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo, somos lembrados que nós somos transformados na nossa caminhada cristã e que você não está sozinho. Quem está transformando você, mudando seu coração, sua mente, não é você não. É o Espírito Santo. E no caos deste mundo, na fraqueza da nossa carne, na limitação da nossa razão, Jesus nos deu um presente divino, pessoal e permanente. O Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, o capacitador da igreja, dos crentes. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar quando sair daqui é que o Espírito Santo é um presente dado por Cristo, dado pelo Pai para a igreja. E nós devemos entender que o Espírito Santo está conosco. E é Ele, a segunda coisa, que nos traz a verdade. É Ele que clareia para a gente seguir a Cristo. E terceiro, é Ele que dá esse poder para que a gente possa ser fiel, que a gente possa testemunhar de forma fiel. Lembrando que não sou eu. O meu dever e o dever da igreja é anunciar, ajudar, proclamar, semear. Mas quem vai fazer germinar, de fato, é o Espírito Santo. Então, como eu devo responder ao Senhor essa noite? Eu ouvi, eu entendi, eu espero que os irmãos possam ter entendido esses 3 pontos, isso que o Senhor mostra para nós. Mas como eu devo sair, então, hoje do culto? Eu devo responder 3 coisas ao Senhor. Primeiro, responder ao Senhor com o coração rendido, reconhecendo a minha total dependência do Senhor, do Espírito Santo, para viver a minha fé. Se hoje eu não caí, se hoje eu estou em pé, é porque o Senhor está fortalecendo. Se essa igreja está aqui hoje, irmãos, é porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo, está fortalecendo. Então nós precisamos sair daqui entendendo, Senhor, eu tenho que me render a Ti. Se as coisas que vão mudar na nossa vida, na sua casa, e você crê nisso, amém. Mas quem vai fazer é o Espírito Santo. Então, renda-se ao Senhor. Renda-se ao Espírito Santo. Porque Ele é poderoso para fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Continuar sendo fiel. Pregando a palavra, anunciando. Sendo fiel ao Senhor. E pedindo, Senhor, mude, transforma o meu coração. O coração da minha família, o coração do meu amigo, o que for. Transforme. A segunda coisa que você deve ter ao sair daqui é confiança. Sabendo que Ele habita em você e você não está sozinho. Eu sei que o presente maravilhoso que Deus deu para mim hoje, se você nunca ouviu isso, é que Ele te dá esse presente onde Ele está com você, aonde você estiver. Quando você estiver desanimado, até na sua fraqueza espiritual. Até quando você está desanimado, o Senhor está ali com você. Para que você, de fato, não caia e o maligno pegue sua vida. É o Espírito Santo que está com o Senhor. E outra coisa é ousadia. Então a gente deve compreender essas 3 coisas. Rendição, viver uma vida fiel ao Senhor, rendido ao Senhor, confiança que o Espírito está conosco e ousadia. Por quê, irmãos? Porque é isso que leva a igreja viva, cheia do Espírito, para a gente ter ousadia de
anunciar, de testemunhar o Evangelho. Viver nessa coragem. Porque é o Senhor que nos dá. Então, irmãos, o mesmo Espírito que desceu lá na igreja, lá em Atos, no Pentecostes, continua agindo hoje na sua vida, na minha vida, na vida dessa igreja. Ele não está preso a experiências passadas emocionais, que você precisa de novo passar. Não. Ele está ativo, real, presente, trabalhando no meio do povo. Então, a pergunta que você precisa responder para você mesmo: você tem andado no Espírito? Você tem confiado em Cristo Jesus? Você tem confiado e sendo guiado por Ele para suas coisas? Irmãos, se você está cansado, confuso, frio espiritualmente essa noite, não tente resolver sozinho. Você não vai conseguir. Volte-se para o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito. Clame por direção, por poder, por renovação. É o Espírito Santo que dá. O Espírito Santo não é um luxo espiritual. Ele é essencial para a sua vida. Para tirar da mornidão, para tirar dessa frieza espiritual. Então que possamos, de fato, irmãos, compreender. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele habita naquele que crê em Cristo. E ele nos guia e nos capacita hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Vamos fechar nossos olhos. Fale com o Senhor agora. Coloque sua vida diante dele. Se por acaso você ainda não falou com o Senhor, não tem um coração rendido com o Senhor, quem sabe a hora é agora, para você falar com o Senhor. Aí onde você está? Ele está aí. Ele está com você e ele te ouve. Se você está frio espiritualmente, fale com o Senhor. Ó Deus, eu não quero ficar assim. Me ajuda, Pai. Tem esse tempo de oração silenciosa. Senhor meu Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, nesse momento. Que o Senhor, de fato, transborde na nossa vida o Seu Espírito Santo, ó Pai. Trabalhe no nosso coração para que nós possamos compreender, de fato, que o Espírito Santo é rico, é eficaz. Ele transforma a nossa vida. Ele que vai tirar, ó Deus, a minha vida dessa frieza espiritual, dessa mornidão, ó Pai, espiritual. Ó Deus, muitas coisas têm acontecido na vida dos seus filhos, ó Pai. E seus filhos muitas vezes são prostrados, sim, pedindo uma orientação, ó Pai. E por isso que nós clamamos a Ti, ó Pai. Continue ensinando, instruindo. Que esse povo possa buscar a verdade, ó Pai. Não do mundo, mas a verdade do Espírito Santo. O Espírito da verdade, ó Pai. Ó Deus, transforme nossa vida. Que de fato nós possamos sair daqui, ó Pai, entendendo que o Espírito Santo é real. Ele está conosco, é Ele que muda, é Ele que transforma a nossa vida, é Ele que dá alegria para a nossa vida, ó Pai. Nós pedimos isso, ó Deus. Mude. E se por acaso tem alguém ainda que não conhece o Senhor, que não colocou e não confessou o Senhor, Jesus Cristo, o Espírito ainda não tocou, Pai, eu peço a Deus, em nome de Jesus, que possa tocar. Que possa tocar, ó Pai, para que essa pessoa possa ser transformada, que as escamas dos olhos ela possa cair, para que ela possa compreender quem é Cristo e quem é o Espírito Santo na vida dela. E ser, ó Pai, um discípulo, uma discípula do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E amém.